E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Gerson, professor de matemática, e hoje nós vamos para a nossa segunda aula falando sobre frações. Então, nessa aula, vamos falar sobre especificamente de frações equivalentes. Olha, tem três situações aqui. Essa primeira situação, eu pintei uma parte do total de duas partes desse retângulo. Então, a parte verde representa 1/2, 1/2. Nessa segunda parte, observe que o mesmo retângulo foi dividido em 6 partes e a parte verde agora representa 3 partes de 6, então 3/6. E no final, o último exemplo, o retângulo foi dividido em 4 partes iguais e foram pintadas 2 dessas partes. Então nós temos agora que a parte verde representa 2/4 dessa figura. Observa que em todas elas a parte verde é a mesma. Como assim? É o mesmo tamanho. Em todas elas, a parte verde é exatamente a metade de todos eles. Isso significa que essas frações, 1/2, 3/6, 2/4, representam a mesma parte do inteiro, ou seja, elas são chamadas de frações equivalentes, tá bom? Então, frações equivalentes é isso, são frações que representam a mesma parte do inteiro. Eu vou separar aqui uma observação para vocês, muito importante. Observe essa primeira fração, 1/2. Bem, se você multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2, então você vai obter a última fração. Porque 1 vezes 2 é 2, então a parte de cima fica 2, e 2 vezes 2 é 4. Observa que é a mesma fração de baixo, né? 2/4. E se você multiplicasse por 3, também iria dar a mesma fração, só que agora, ó, essa do meio, 3/6, né? Multiplica por 3 em cima e embaixo. Então, assim, você tem uma maneira de determinar frações equivalentes, de descobrir frações equivalentes. Outra maneira que você tem de saber se, por exemplo, duas frações dadas são equivalentes, é essa aqui, ó. Deixa eu separar aqui para vocês em cima. Então, por exemplo, eu queria saber se isso é igual a 3/6. Então, como é que eu poderia fazer esse teste rápido? Bem, você pode multiplicar cruzado, ó. Você pode fazer 1 vezes 6, e 1 vezes 6 é igual a 6. E agora fazer, ó, 2 vezes 3. Viu que eu multipliquei os números na diagonal. Então, 2 vezes 3 também é 6. Então, deu igual? Então, significa que essas frações elas são equivalentes. Agora, observa a seguinte situação. Eu tenho 2/3 e tenho aqui 5, por exemplo, 5/7. Será que essas frações elas são equivalentes? Então, vamos testar. Ó, vou multiplicar cruzado. Então, 2 vezes 7, 14. Agora, quando você multiplica a outra diagonal, 3 vezes 5, vai dar 15. Então, deu diferente. Se deu diferente, pessoal, significa que essas frações elas não são equivalentes. É fácil, né, esse teste? Eu sei que é bem tranquilo. Agora, nós vamos falar um pouco mais da simplificação de fração. Você observou que a gente pode multiplicar o numerador e o denominador e encontrar uma fração equivalente. Mas nós também podemos dividir tanto o numerador e o denominador, tá bom? E essa divisão tem que ser pelo mesmo valor. Essa divisão é chamada de simplificação de fração. Então eu tenho aí uma fração que é 120/200. É um número alto, para a gente ter a ideia do que está acontecendo é ruim. Então a gente faz essa simplificação. Nesse caso aqui eu vou simplificar por 2. Dividir em cima e embaixo por 2. Observa aí, ó. 120 dividido por 2 é 60. 200 dividido por 2 é 100. Vou dividir por 2 novamente. Então, 60 dividido por 2 vai dar 30. 100 dividido por 2, 50. E assim continuo simplificando por 2. Então, o que vai dar agora 15/25. Nesse momento, eu não consigo mais simplificar por 2, porque a divisão não vai dar exata. Então, testo outro. Então, nesse caso, vou testar o 5. Então, 15 dividido por 5 eu sei que é 3. E 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, chegamos aí em 3/5 e não é mais possível dividir. Eu tenho aí, ó, de novo, 120/200. Eu posso simplificar logo por 20, por exemplo. Então, vai ficar 120 dividido por 20, que é 6. E 200 dividido por 20, que é 10. E agora eu posso simplificar por 2. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Tudo bem? Fácil, né? Agora, eu poderia fazer também diferente, por 40 logo, por exemplo. Então, 120 dividido por 40 é 3.
200 dividido por 40 é 5. Observa, pessoal, que eu dividi por esses números porque eu sei que a divisão dá exata, tá bom? Então foi por isso que eu coloquei o 40, o 20, mas, por exemplo, eu não ia testar por 50, eu não ia fazer por 50, porque eu já sabia que por 50 não iria dar certo. Por quê? 50 mais 50 é 100, e aí eu não consigo somar mais 50 para dar 120. É claro que embaixo daria certo, ou 200, né? 200 dividido por 50 dá exato, mas o de cima não dá, então eu não posso fazer essa simplificação. Observa que nós chegamos em 3/5 e não deu mais para simplificar. Esse 3/5 é chamado de fração irredutível. Você tem frações irredutíveis quando não é mais possível simplificá-las. Deu para entender aí? Então, se não é possível simplificar essas frações, então essas frações são ditas frações irredutíveis. E nós já temos aqui uma questão de 2016. Um grupo de 20 amigos estava passeando por Rio Branco em um determinado momento. Esse grupo se separou e 12 amigos foram conhecer o Palácio Rio Branco. Sendo assim, qual a fração do total que representa os que foram conhecer o Palácio Rio Branco? Bem, questão simples. E primeira coisa, observa o total de amigos, que foi 20 amigos ao todo. Só que ele quer saber os que foram conhecer Rio Branco, o Palácio Rio Branco. Então foram 12. Então é 12 do total de 20. Escrevi a fração. Não tem a resposta. Isso significa que a gente tem que simplificar, tentar simplificar por 4. Dá certo? Sim, dá certo. Então, ó, 12 dividido por 4 é igual a 3. E aí, ó, 20 dividido por 4 é 5. 3/5. 3/5 dá certo? Tem a resposta? Sim. Resposta certa, letra A de A. Tá fácil demais. Ó, agora a próxima questão. Se multiplicarmos o numerador de uma fração por 3 e o denominador por 21, o valor da fração ficará... Boa. Questão excelente, né? Então, vamos lá. Se eu multiplicar o numerador por 3 e o denominador por 21, eu não sei como é que é essa fração, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma fração A sobre B. E vou multiplicar o numerador. O numerador é a parte de cima. Vou multiplicar por 3. E o denominador vai ser multiplicado por 21. Observa, pessoal, que nesse caso aqui, eu não sei quem é um A e nem sei quem é um B. Ok, mas eu posso simplificar, nada me impede. Só que quando eu vou simplificar somente os fatores que estão sendo multiplicados. Eu não consigo simplificar o A nem o B, não sei quem são eles. Então vamos lá, vamos dividir isso. Então podemos dividir por 3. Observa que o 3, ele, quando é dividido por 3 dá exato, e o 21 também. Então ó, 3 dividido por 3 vai ser igual a 1, então vai ficar A vezes 1, tá bom? E embaixo vai ficar 21 dividido por 3, que é 7. Então vai ficar B vezes 7. Ou seja, essa fração ela ficou multiplicada por 1/7, tá bom? Então 1/7, resposta certa, letra B. Ok? Então vamos para a última questão. Ó, um determinado professor possui uma carga horária semanal de 30 horas aula. Esse professor precisou durante toda a semana substituir um colega de profissão, dando ao todo 12 horas a mais, olha aqui, ó, 12 horas a mais do que sua carga horária. Qual a fração correspondente a quanto esse professor trabalhou a mais do que o previsto? Olha, a mais do que o previsto. Então, o previsto era ele dar 30 horas. Mas quantas horas ele trabalhou a mais? Então, ele trabalhou 12 horas a mais. Agora, eu posso simplificar por 6. Em cima, embaixo, né? Vamos dividir em cima e embaixo por 6. Então, nós temos 12 dividido por 6, que é igual a 2. E 30 dividido por 6, que é igual a 5. Então, a fração que nós temos aí é 2/5. 2/5, resposta certa, letra E de eita. Facinha, 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 né? Fácil demais. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, valeu.